Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Olá, amigos. É com muita alegria que mais uma terça-feira chegamos até a sua casa com o programa Fica Ligado. E nesta noite com convidados muito especiais, né? Estamos aqui recebendo, né, o Didi, a Pri, a Rebeca, e eu convido você a participar conosco. Eles estarão contando o testemunho, né, de vida, o testemunho da Rebeca, como Deus tem agido sobre a vida deles e quão bom tem sido, né, testemunhar o amor de Deus e desfrutar do cuidado de Deus sobre a vida deles. Então eu convido você a curtir, a compartilhar, a divulgar para os seus amigos. Eu tenho certeza que será um momento muito bom, onde Deus vai falar com você, vai falar com a sua família. Então, neste momento, né, nós iniciamos o nosso programa Fica Ligado, dizendo a todos vocês que Deus tem o melhor para a sua vida. Didi, boa noite. Rebeca, boa noite. Pri, boa noite. Que Deus abençoe vocês, né? E gostaríamos de conversar com vocês um pouquinho, desde já agradecendo por vocês terem nos recebido, né? Eu tenho certeza que será um momento muito bom e que Deus possa usar vocês para abençoar todos que estão acompanhando ao programa nessa noite. Então fiquem à vontade para compartilhar o que Deus tem feito na vida de vocês, né? Nós somos testemunha que Deus tem cuidado, mas nós queremos que vocês compartilhem conosco, né, o amor de Deus através da vida da Rebeca e através da vida de vocês. Boa noite a todos. A Rebeca vai dar uma boa noite também? Dá uma boa noite. Boa noite, então, a todos. Então, hoje vamos falar um pouquinho da Rebeca, né, Rebeca? Então, a Rebeca, ela sempre foi uma menina muito sorridente, simpática, e ela foi uma menina muito desejada por nós, por toda a família. E a gente sempre sabia que Deus tinha um propósito na vida dela. Claro que a gente não esperava que as coisas acontecessem dessa maneira, mas em todo o tempo a gente tem visto Deus cuidando dela e Deus cuidando de nós. Então, em novembro do ano passado, a Rebeca começou com alguns sintomas, né, de vômito, né, um pouco de dor de cabeça. E a gente levou ela várias vezes no médico e não conseguia achar o que estava acontecendo com ela. Até que a gente, numa sexta-feira, a gente internou lá em Erechim para fazer alguns exames que, a princípio, o doutor desconfiou que tinha alguma coisa no estômago dela, né? Pelos vômitos e tudo mais. Isso na sexta-feira, a gente fez todos os exames, não apareceu nada. E no sábado, quando nós estávamos lá no hospital, ela teve uma convulsão. E aí, nesse momento, a doutora desconfiou que era algo mais sério. E eu lembro que eu estava sozinha com ela, porque por causa da pandemia, né? O Didi não pôde ficar junto. Ele foi lá, levou nós e e tinha que escolher, só podia ficar um. E daí, como ela mamava ainda, ficou a mãe, né? Aí, no sábado, ela teve uma convulsão. Eu, na verdade, nunca tinha visto, né? Não sabia o que era. Vi que a enfermeira ficou meio assustada, mas ela não me falou nada. Ela disse, eu vou chamar a doutora para examinar ela. E quando a doutora chegou, ela viu que os batimentos cardíacos dela estavam bem baixos. E ela falou, mãe, eu tô preocupada com ela, mas nós vamos fazer uns exames para ver o que está acontecendo. Ela disse, vamos fazer uma tomografia da cabeça e um exame da coluna. Até aí, tudo bem, né? Na verdade, desde o começo a gente sabia que alguma coisa não estava certa, mas a gente nunca espera que seja algo tão ruim. E eu lembro que a gente desceu, fez os exames, deu acho que uns 15, 20 minutos, chegou um médico. Já chegaram examinando ela, e ele disse que os batimentos cardíacos dela estão caindo bastante. E daí, naquela hora, o doutor resolveu não passar o quadro geral dela. Ele só passou
que... agora a Rebeca quer conversar. Ele passou que ela estava com um quadro de hidrocefalia e que por causa dessa hidrocefalia eles precisavam levá-la urgente para o bloco cirúrgico. E naquele momento, com certeza, bateu um desespero. Porque a gente pensou, né? Na verdade, quando a gente pensa em cirurgia, a gente já fica, né? Preocupada, assustada. Ainda mais, ali a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Eu estava sozinha. E daí eu lembro que ele falou, a gente precisa levá-la para o bloco cirúrgico agora, porque ela tá entrando em coma e os batimentos dela cardíacos dela estão muito baixos. E daí já veio a enfermeira pra gente tirar o brinco, arrumar ela pra descer já pro bloco cirúrgico. E eu me desesperei naquele momento, daí eu disse, eu preciso ligar pro pai dela. Aí eu liguei pro Didi, não sabia nem muito bem o que falar, o que explicar, porque nem eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Só disse, vem pra cá que a Rebeca vai pro bloco de cirurgia. E a gente desceu com ela até o bloco de cirurgia. Eu não sei dizer quanto tempo passou, mas eu lembro que foi muito, muito rápido. A equipe agiu muito rápido. Só um minuto. E eu cheguei ali, né? Cheguei em Erechim. E bem no caminho que eu tava indo pro hospital, eu encontrei a doutora, né? E daí ali que ela me falou o que tava acontecendo. Ela já me falou que ela... quase certo que tinha esse tumor na cabeça, né? Então eu já recebi a notícia ali antes de chegar lá no hospital e ver a Pri, né? Então cheguei lá pra conversar com a Pri já meio que preparado, né? Pra falar pra ela o que nós ia ter que enfrentar, né? A partir daquele momento. Na verdade, desde antes a gente já viu que eram os cuidados de Deus, né? Porque por um acaso, né? Eles saíram daqui pra ir pra lá e bem na hora encontraram a doutora, né? Que na verdade eles não quiseram me passar tudo que estava acontecendo realmente pela questão de pressa, de muita urgência de descer com ela pro bloco. E eu lembro que a gente chegou lá na frente do bloco cirúrgico. E daí o enfermeiro disse, vamos arrumar a mãe para ela entrar junto até o momento da anestesia. E eu lembro que o médico só disse, não, a gente tá com muita pressa, mãe. Tu vai ter que dar um beijo nela, se despedir dela aqui e a gente tem que levar. Porque a nossa prioridade é salvar a vida dela. E daí eu lembro que eu dei um beijinho nela e eles levaram ela e eu fiquei ali, sozinha. E naquele momento eu comecei a chorar bastante. E eu pensava na minha cabeça, Deus, eu preciso orar. Mas eu não conseguia, eu só conseguia chorar naquele momento. E eu fiquei um bom tempo ali. E depois que passou um tempinho, eu disse, eu preciso ler a Bíblia. E eu abri para ler aonde eu tinha parado de ler na última noite. Eu gosto de usar bastante o aplicativo da Bíblia no celular, né? Que a gente, como criança, a Bíblia física, né, não funciona muito, né? Sempre que eu ia ler com ela, ela queria puxar e mexer. Aí eu sempre lia bastante do celular, que eu conseguia ler com ela. E eu abri para ler onde eu tinha parado e eu ia começar a ler sobre a morte de Lázaro. Aí eu lembro que eu li o versículo 1, 2, 3 e o 4, que fala, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E naquele momento foi onde eu consegui dobrar os meus joelhos ali na frente do bloco e eu comecei a orar. E eu disse, Deus, muito antes dela nascer, a gente já falava que ela era do Senhor, que ela pertencia ao Senhor. E acho que nesse momento eu disse, o que eu posso fazer é mais uma vez entregar ela para o Senhor. Porque eu tô aqui, eu não posso fazer nada. Quem pode fazer algo é o Senhor. E eu orei por um tempo. E daí Deus colocou no meu coração para mim mandar mensagem para algumas pessoas, né? Pedindo para essas pessoas nos ajudarem a orar. E daí, nesse momento, o Didi chegou. Não, sim, nossa, a gente já se desespera, né? Meu Deus, o que a gente vai fazer a partir de agora? E sei que foi complicado, né? Foi complicado, a gente chorou muito, né? Nossa, mas oremos bastante, né? Oremos, a gente confiou muito em Deus. Isso foi
primeira ação nossa, né? Orar e confiar. Confiar, tentar se tranquilizar, né? E acreditar que tudo ia dar certo, né? E olhando, Pri, você fazer o comentário, né? E contando o testemunho da importância de muitas vezes a gente não querer lutar sozinho, né? Quando o Espírito Santo te deu essa direção, né? De buscar um suporte em alguém para estar orando junto, né? Buscou primeiro em Deus, né? O Espírito Santo te deu essa força, né? E foi buscar uma palavra de fé, né? Como Deus cuida de tudo, né? Como Deus tem um roteiro preparado. Talvez hoje você está nos assistindo e está ainda querendo lutar sozinho, né? Que possamos aprender com o testemunho dos nossos irmãos nesta noite a importância de ter um ombro amigo, de ter alguém que ore por nós, que interceda por nós. Então, ouvindo o testemunho de vocês, a gente chega a ficar emocionado, né? Mas essa emoção é a presença do Espírito Santo que aqui está, né? Que vidas vão ser curadas, vidas vão ser restauradas através do testemunho de vocês. E eu sou prova que eu já tenho encontrado muitas pessoas que têm dito, olha, eu voltei para a igreja depois que eu vi a fé de vocês. Eu vi que a fé do Didi e da Pri estava alicerçada em Cristo. E os meus problemas são nada comparado ao que eles estão passando e a maneira que eles estão servindo a Deus. Sabe que isso me impactou. Isso, né, vem de encontro a uma realidade que nós queremos, né, simplesmente caminhar por caminhar. Mas tudo tem que ter um propósito. Mas Pri, fica à vontade para continuar, né, compartilhando conosco. Na verdade, a gente vê que, tipo, Deus, ele tem tratado muitas coisas na nossa vida, né? E eu acho que a primeira delas ali foi a questão de fé, né? A gente acreditar, independente do que aconteça, e mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que a gente espera. Mas é acreditar que Deus continua no controle de tudo, Deus continua agindo, mesmo que as coisas estão longe do nosso controle. E também a questão que nem tu falou, de pedir ajuda, assim, sabe? Que a gente sempre foi pessoas que a gente gostava de ajudar, né? A gente sempre tentava se colocar no lugar do outro, ajudar de alguma maneira. E eu, na verdade, tinha um pouco de dificuldade de pedir ajuda às vezes. E naquele momento, assim, eu vi que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não ia conseguir. E foi nesse momento que eu comecei a buscar, primeiro nas pessoas que a gente tinha mais próximos, né? A gente mandou no grupo da igreja, do Connect, um grupo de amigos que a gente tinha, de viagens missionárias que a gente tinha feito. A gente ainda tinha esses grupos desses amigos. E ali a gente viu o cuidado de Deus também. Eu recebi uma ligação de uma pastora amiga nossa lá de Curitiba. Depois que tinha terminado a cirurgia da Rebeca, daí ela já foi para a UTI. Daí os médicos falaram que ela ia ter que ficar 48 horas entubada por causa do procedimento e tudo mais. E que eles já iam ver para encaminhar a gente para Passo Fundo, por ter mais recursos e ela ter que fazer essa nova cirurgia da retirada do tumor. E eu recebi a ligação de uma pastora, né, me pedindo, porque ali naquele momento a gente só botou que a Rebeca estava indo pro bloco de cirurgia e que pro pessoal orar, né? Porque na verdade a gente nem sabia muito o que dizer, né? E a gente começou a receber mensagens, ligações. E essa pastora disse: Pri, o que tá acontecendo? Daí eu contei pra ela o que tava acontecendo. E sabe o que ela me falou, Luciano? Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E ali eu disse: Deus, obrigado. Eu sei que não vai ser fácil, mas o Senhor tem mostrado que o Senhor está cuidando de nós. E em todo momento a gente via assim, né? Nos mínimos detalhes, assim. Às vezes eram coisas pequenas, mas a gente via que era o cuidado de Deus. Né, Rebeca? Não, desde ali quando começou tudo ali em Erechim, né? Então a gente teve que correr. Lembro que a gente teve que correr atrás de ambulância para trazer ela para Passo Fundo, liberação de papéis, né? E foi dando tudo certo, assim, tudo foi se encaixando, né? E a gente conseguiu vir para Passo Fundo, né, ali no mesmo dia. E já tinha uma equipe lá esperando a Rebeca, né? Um médico
o médico de Erechim, ele já tinha contatado, né, um médico lá de Passo Fundo, então já tinha toda uma equipe esperando ela, né? E a gente via que tudo assim se encaixava, né? Tudo dando certo, né? Mesmo a gente enfrentando aquele problema, mas a gente confiava que Deus estava no controle de tudo, né? Porque tudo ia se encaixando, dando certo. Eu lembro que primeiro dia que nós chegamos em Passo Fundo, né? Daí ela ficou na UTI, a gente falou, vamos fazer o que agora? Daí sentemos lá no banco, lá no hospital, e passei uma noite lá, né? Depois, no outro dia, daí já consegui uma pousada, pra ir na pousada, né? E, graças a Deus, tudo foi se encaixando, né? Tudo foi dando certo. Então, a gente sabe que Deus estava no controle de tudo, né? Ele estava no controle de tudo. Apesar de tudo que a gente passou, todo o sofrimento, né? Mas Deus, ele estava cuidando não só dela, mas de nós também, né? E aí a gente viu, assim, tipo, a importância da ajuda, né? Algumas pessoas começaram a mandar mensagem, pedindo se a gente tava precisando de algo, né? E naquele primeiro momento a gente falou que não, né? Só a oração e coisa, porque na verdade a gente nem sabia, ele nem tinha conseguido processar o que tinha acontecido e tudo que a gente tinha ainda pela frente. E eu lembro que a gente chegou domingo de noite em Passo Fundo. Daí eles falaram, amanhã de manhã ela vai ter que fazer uma ressonância. E terça de manhã a gente já vai fazer a cirurgia, porque o médico não quer esperar. Que na verdade a suspeita do médico era que o tumor era um tumor maligno, que tinha se manifestado muito rápido. Então eles estavam desconfiando que era um tumor maligno. Então eles não queriam esperar, eles já queriam fazer a cirurgia. E daí, que a gente falou, né? A gente chegou lá de noite, não conhecia ninguém, nada. A gente passou a noite lá sentado. E no outro dia de manhã, disse, vão ter que correr de atrás das coisas que precisa e tudo mais. E eles falaram, o plano de saúde de vocês autorizou a cirurgia, o exame. Só que a anestesia pro exame, o plano não vai cobrir. Vocês vão ter que pagar uma diferençazinha. Eu disse, tá, tudo bem, né? E a gente tinha, desde antes da Rebeca nascer, uma poupança que a gente tinha feito para ela, que sempre que a gente conseguia, a gente guardava um dinheirinho. Ela tinha feito a festinha de aniversário dela de 1 ano, né? Ela ganhou a maior parte dos presentes em dinheiro, a gente tinha guardado. Se a hora que a gente precisar comprar algo para ela, a gente tem. E daí eu disse, tá, tudo bem, a gente tem o dinheiro na poupança, que na verdade na carteira a gente nem tinha muito, porque foi tudo muitas pressas. E daí eu disse, desce você lá ver do exame, porque se eles me explicarem de alguma coisa, eu não vou conseguir lembrar para te repassar. E eu lembro que eu desci e dela disse, tem que pagar a diferença, R$1.090 na anestesia do exame. E a gente tinha, graças a Deus, a gente tinha esse dinheiro em mãos. E eu disse, eu preciso tirar o dinheiro, então, para pagar a anestesia. Mas aí, quando eu subi um pouco preocupada. Eu disse, esse exame é um exame antes da cirurgia. Com certeza o médico vai pedir um pós-cirurgia. Eu disse, a gente tem como pagar. Mas e se daqui um pouco ele pedir mais um, mais outro, o plano não autorizar alguma coisa? E daí eu conversei com o Didi, né? Eu disse, nossa, que tá a nota do que a gente pagou. Com certeza essa semana vai ter que pagar mais um nesse valor, ou valor aproximado. E eu não sei mais o que a gente vai precisar. E daí, como que a gente vai fazer? Aí, naquele momento, veio vários pensamentos, né? A primeira coisa que a gente pensou é vender o carro. Mas aí depois também a gente pensou, mas a gente vai precisar. Mas se precisar a gente vende. E daí conversando com um, com outro, várias pessoas já tinham pedido se a gente precisava de ajuda, inclusive financeira. Mas a gente tinha falado que não, porque até o momento a gente não estava conseguindo se virar. E daí o Didi disse, acho que vamos então falar para essas pessoas mais próximas, né? O pessoal da família ali, que talvez a gente vai precisar de uma ajuda. E aí surgiu a ideia da gente fazer a rifa. E a gente estava conversando com a Laís, né? Que é a nossa sobrinha e Dinda da Rebeca. E daí eles comentaram que já tinham pensado, né? Porque a gente no hospital, né? Nunca sabe o que vai precisar, o que vai gastar.
E eu acho que aí, mais uma vez, Deus nos surpreendeu, porque a gente sabia que bastante gente ia ajudar, porque a gente tem bastante amigos, bastante conhecidos, mas foi muito, muito além daquilo que a gente esperava, né? A gente tava vendo, a gente recebeu ajuda de 6, 7 países diferentes. Muitos amigos que a gente fez em treinamentos, em viagens que a gente fez. As pessoas da cidade, assim, praticamente todo mundo. Quem conhecia, quem não conhecia, acabou se comovendo com a história, nos ajudando. E naquele primeiro momento a gente achava que a gente não ia precisar de tanta coisa. Nós ficamos 3 dias recebendo mensagem e nosso celular não vencia. E mensagem, e depósito, e transferência, e 3 dias. Fiquemos. Foi bastante corrido esses 3 dias, né? Mas era muita ajuda vindo, né? De todos os lados. Graças a Deus, né? E até o Didi, né? Nossa, pra quê? Né? Acho que a gente não vai precisar. Porque na nossa cabeça, a gente achava que ela ia fazer a cirurgia e ia resolver o problema. Tudo bem, né? Ia ficar tudo bem. E eu disse pra ele, eu lembro que eu disse pra ele, calma, a gente não sabe o que a gente vai precisar, por quanto tempo a gente vai precisar. E muitas mensagens assim que a gente recebia eram de pessoas dizendo, Deus tocou no meu coração, eu senti de dar uma oferta, de dar uma ajuda para vocês. E a gente viu que, tipo, Deus, ele tava pensando na situação como um todo. A gente tava pensando na cirurgia naquele momento. E Deus estava pensando no todo, porque a gente passou muito mais tempo que a gente imaginava no hospital. Foram outros procedimentos, outras cirurgias, outros exames, químio, rádio. Então, foram várias coisas assim que ela precisou. E graças a Deus eu digo assim, não tem faltado nada pra gente. Até esses tempos atrás, né, sempre tem alguém que pede, estão precisando de alguma coisa. Eu digo, graças a Deus, no momento a gente não tá precisando de nada. Só que a gente pede que as pessoas continuem orando, para que ela se recupere cada dia mais, né, Rebeca? Tá já querendo conversar, ela mesma daquele dia vai contar a história dela, né, Rebeca? Vamos receber a Rebeca aqui no programa para contar testemunho, né, Rebeca? Linda, sorriso encantador. É um sorriso encantador. É uma princesa, né? E como é bom ver o agir de Deus, o cuidado de Deus. Então a importância de você desfrutar desse cuidado de Deus, né? Você poder confiar. Assim, eu tenho certeza que não foi fácil, né, no primeiro momento. É um choque, é algo que a gente não espera. Eu sou pai, né? A Pietra tem 5 anos, né? É algo que a gente... É só Deus para dar força, né, nesse momento. E louvado seja o nome dele, que ele deu força para vocês. Aqui estão vocês para testemunhar, né, o milagre de Deus, né, como Deus tem sido bom, né, e como Deus tem cuidado. Como é bom ver o Didi segurando a Rebeca no colo, né, como é bom contemplar o milagre de Deus nessa noite, né, que venha servir de exemplo para muitos e que muitas pessoas sejam curadas. E eu lembro, Pri, que você comentou, né, só voltar um pouquinho atrás, né, que quando você descobriu que estava grávida, né, você já estava num trabalho missionário. É isso mesmo? Isso. Então a gente estava de viagem marcada, a gente ia para Itapema fazer um trabalho missionário com mais algumas pessoas do nosso grupo do Metanoia. E de lá a gente ia vir em casa e no outro dia a gente ia para Itatiba fazer mais um treinamento, daí com outra equipe, com outras mais pessoas. E na verdade, assim, como eu disse, a gente queria muito um filho, mas a gente tava orando para Deus que fosse no tempo certo. A gente sabia que a gente tinha viagem. O Dani e a Camila estavam praticamente para ir embora, a gente ia assumir o grupo. Então, para nós, talvez a gente achasse, agora não é o tempo certo. E Deus nos presenteou naquele momento com a Rebeca. Ali a gente descobriu ali uma semana antes de viajar, né?
Eu disse, nem vou contar pra ninguém, porque se eu contar, todo mundo vai querer dizer, não faz isso, não faz aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Aí eu lembro que a gente só contou pra algumas pessoas da família, a gente disse, não contem, vamos contar só na volta. E fomos pra Itapema, a gente fez um trabalho com as crianças lá. E também no culto, teve o chá das mulheres. E eu lembro que... E teve só um dia que eu me senti um pouco indisposta de manhã, que daí eles iam sair pra rua pra convidar. Daí eu disse, acho que agora de manhã tu fica, daí tu estuda a palavra, porque de tarde a gente ia ter trabalho com as crianças e de noite ainda pregar pras mulheres. Ele disse, fica, descansa um pouco, daí tu estuda a palavra e coisa, né? Daí eu fiquei, mas não falei pra ninguém, né? Eu disse, vou ficar pra me preparar pra pregação e tudo mais. E daí lembro que antes de ir embora ali, a gente comentou com a pastora, porque a gente teve uma situação, um imprevisto na nossa casa, e daí o Didi ficou um pouco preocupado de me contar a notícia, e ele disse, eu vou falar pra pastora tá junto, né? A mãe da Camila. E daí eu contei pra ela, ela disse, você não ia me contar. Eu disse, mas é que eu não queria receber um tratamento diferente, porque tava tudo bem, né? Então eu disse, eu queria que me tratassem que nem tratasse todo mundo. E daí, dali, a gente foi lá pra Itatiba, né? Lá no Sandrina Michele. A Michele tava grávida. Aí eu lembro que eu comentei com ela. Assim, eu disse, Michele, o pessoal tá aqui, ninguém sabe ainda. Mas eu vou comentar contigo, tá? Daí, eu lembro que daí... tinha um casal que tava junto conosco que sabia. Eu ainda lembro, eu disse, nunca vou esquecer que eles falavam, esse bebê já é uma missionária, porque já tá aí, fazendo treinamento na rua. E a gente em nenhum momento, assim, graças a Deus, parou de fazer a obra. E eu sempre falo pro Didi, até quando a gente tava com a Rebeca no hospital, digo, eu não me arrependo. A Rebeca ia direto com nós pra igreja. Teve acho que 2 vezes que eu não pude ir, porque ela não estava muito bem de saúde, com uma gripe. E a gente não levou, mas senão ela sempre ia com a gente. Já foi dar treinamento, né, Rebeca? Bem bebezinha, foi junto com nós para treinamento. Foi junto com nós no trabalho que a gente fez lá em Erechim. Ela era bebezinha, andou de colo em colo por lá, né? Ia junto. Nós vestia ela de palhacinha e ela ia junto, né, Rebeca? Nunca deixamos, graças a Deus, nunca deixamos de fazer a obra. E eu sempre falo, não me arrependo de nós ter continuado fazendo mesmo, né? Com ela, bebezinha, pra lá e pra cá. Né, Rebeca? E, se Deus quiser, muito em breve vamos poder voltar a fazer com ela junto. Vai acompanhar nós, né, Rebeca? Vai ser breve, né? Que Deus tem feito. E só para nós concluir, então, esse testemunho, né, Didi e Pri, e após esses dias no hospital, qual foi o diagnóstico médico, né? O que eles passaram para vocês, né? Como ia ser a recuperação dela, não ia ter recuperação, e como foi receber, né, essa notícia e como Deus agiu nesse meio? Então foi, na verdade, desde o começo foi tudo muito difícil, né? O médico sempre deixou a gente muito ciente que o caso dela era um caso bem difícil. Como eu falei, eles desconfiavam que era um tumor maligno, mas eles não falaram nada com relação ao tumor até que não veio o resultado da biópsia. Tanto é que eles fizeram o resultado da biópsia e mandaram para São Paulo, porque eles ainda tinham dúvidas com relação ao resultado. O resultado veio um resultado bom, deu um grau 2, porém o médico achava que fosse um grau mais sério, pela maneira que se manifestou e muito rápido. Então, sempre foi bem difícil. Eles falaram que pela localização podia afetar fala, movimentação. Não sabia se ela ia recuperar, quanto ela ia recuperar. Então, na primeira cirurgia ali que ela teve da retirada do tumor, ela teve um quadro de paralisia, né, do lado esquerdo, né?
Então dava para ver bem a boca dela bem tortinha. O olho ela não fechava, ficava aberto, a gente tinha que ajudar a fechar. E ela se movimentava bem pouco. E daí o médico falava, a gente não sabe se ela vai conseguir falar e tudo mais. E ela teve um quadro de meningite também, né? Então, mais uma coisa, né, que complicou na área da cabeça. Ela já tinha hidrocefalia. Eles tiraram o dreno da cabeça, mas eles tiveram que recolocar porque começou a acumular de novo, né? Então, daí o doutor queria colocar já um interno, mas como ela estava com febre por causa da meningite, não conseguiu, teve que esperar um tempo. Então, as expectativas eram sempre bem baixas, né? Eles não sabiam dizer o que ela ia recuperar, como ela ia recuperar. E os planos eram, fez cirurgia, se recupera um pouco, vai para casa, faz os exames, a gente acompanha, mais tarde faz tratamento. Porque eles não queriam fazer a rádio pela idade dela. Ela era muito nova para fazer radioterapia. E os médicos já sabiam que a químio para essa localização desse tumor não fazia efeito. Então a gente fez a cirurgia, estava tudo bem, viemos para casa, né? E dali um pouco ela começou a ficar um pouco ruim. Fomos repetir os exames e o tumor tinha crescido muito em pouco tempo. Aí os médicos, vamos tentar fazer uma químio, mas a gente não sabe se vai surtir efeito, mas a gente quer pelo menos conter esse crescimento para ir levando até que ela possa fazer uma rádio ou que a gente tente uma nova cirurgia. E passou uma semana, já veio os efeitos da químio, né? A químio não fez efeito no tumor, mas baixou a imunidade, ela ficou bem fraca, bem debilitada. E nessa volta para o hospital, aí o doutor falou que ele não gostaria de fazer uma nova cirurgia por causa da localização. Na primeira cirurgia já teve quedas de batimento e quedas de respiração, porque ele estava bem dentro do tronco do cérebro, bem onde afetava de um lado a respiração e de outros batimentos. Ele disse, vamos ver o que a gente pode fazer. E daí teve um dia que o médico chamou o Didi para ir para lá pra gente conversar. E daí eu fiquei com a Rebeca no hospital e o Didi foi lá conversar com o médico e o médico falou que não tinha mais o que fazer. Que a gente poderia até tentar fazer a rádio, mas não era muito aconselhável porque ela era muito nova. Isso ia prejudicar a inteligência dela. E mesmo a rádio seria mais em fim paliativo, né? De tentar prolongar a vida dela, mas não de cura. As expectativas de cura naquele momento não existiam mais. Mas aí eles deixaram pra gente tomar a decisão. E a gente sentou, conversou. Disse, vamos tentar, vamos ver como é que vai indo. Disse, como é que a gente vai levá-la pra casa, sabendo que a gente poderia ter mais uma tentativa. Por mais que aquela tentativa não fosse salvar, né, que nem dar a cura para ela. Mas eu disse, se acontece alguma coisa, a gente vai ficar se culpando por não ter tentado. Eu disse, vamos tentar, vamos ver. Se a gente vê que ela começa a ficar ruim, a gente para. Então a gente tentou fazer a rádio, mas os médicos sempre falaram, não tem chance de cura. É só a fim paliativo. E ela fez 20 sessões. Na verdade, ali nas últimas, ela começou a ficar bem ruim. Teve um dia que caiu bastante a saturação, tiveram que chamar médico, todo mundo correndo, porque estava caindo bastante a saturação dela. E ela estava ali para terminar. Daí o médico disse que talvez ele iria fazer um reforço, mas naquele momento ele disse, não, acho que vamos parar. Só que o que aconteceu é que os médicos achavam que pela rádio ser muito forte, ela estava prejudicando, né? Então ela ficou mais um tempo ali no hospital e tudo mais. E ela começou a ficar ruim de novo. E daí ela tava parando de respirar, então ela teve que ser entubada e de novo para UTI. E os médicos falaram, a gente vai fazer um exame para ver o que está acontecendo. Mas a gente quer conversar com vocês, que caso ela tenha uma parada, alguma coisa assim, qual é o procedimento que a gente vai tomar, porque ela não tem chance de cura,
a gente tá prolongando o sofrimento dela. E a gente disse, não. A gente entende que é uma situação difícil, mas a gente nunca deixou de ter fé. Eu disse, então vamos fazer esse exame para ver como é que tá. Porque a gente tinha muita fé que a rádio teria ajudado de alguma forma. E quando a gente fez esse último exame, o que aconteceu? A rádio não vou dizer que ela não tinha surtido efeito nenhum, mas em vez dela conter o crescimento, o tumor continuou crescendo, mesmo com as 20 sessões, que a preocupação era de ser muito forte para ela, e na verdade tá contando, né, Rebeca? E na verdade a rádio não tinha feito efeito nenhum. E eles falaram pra gente, ela estava entubada, né? Que eles já tinham feito tudo que estava ao alcance deles. Que o plano era desentubar se a gente autorizasse. Porém, quando desentubasse, talvez ela não fosse mais respirar. Talvez fosse respirar um pouco. Se reanimasse, ela podia ter uma parada cardíaca igual. Então a gente precisava tomar essa decisão do que fazer. Foi bem difícil. E na verdade, daí ali um dia antes dela ir pra UTI, Deus já tinha falado comigo que eu precisava fazer a gente precisava fazer uma oração de entrega. Na verdade, eu já tinha feito e eu tinha comentado com o Didi, mas ele sempre falava, eu tenho fé. Eu disse, mas eu também tenho. Só que às vezes a gente, ora pra Deus pedindo, Deus cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E às vezes não é aquilo que Deus vai fazer daquela forma. Eu disse, a gente precisa não deixar de ter fé, mas entregar. E com a certeza de que talvez Deus não vai fazer aquilo que a gente tá pedindo. A gente tinha consciência de que talvez ela não fosse voltar para casa. E daí nesse dia que eles falaram isso pra gente, aí a gente teve um momento que a gente orou e a gente entregou ela para Deus mais uma vez. E a gente fez planos, né? Planos com a Rebeca e planos sem a Rebeca. Porque assim, independente do que acontecer, a gente sabe que Deus continua no controle, Ele continua sendo Deus. E eu disse, a gente não vai deixar de ter fé, mesmo que Deus não faça aquilo que a gente está esperando. E no outro dia eu fui visitar ela estava desentubada. Ela mesma teve um desentubamento voluntário, né? Digamos assim, ela tossiu e se desentubou. Nem deixou os pais tomarem essa decisão. Ela mesma tomou, né? Jesus com certeza, né? Fez isso e ela mesma se desentubou. Que naquele final de semana ela ia receber a visita das avós, que faziam muitos meses que não viam. Duas Dinda e os nossos pastores. A gente tinha pedido para irem lá para orar por ela, né? Porque os médicos até falaram, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. E desde lá para cá a gente tem visto uma melhora, uma evolução. Algo que pela medicina era impossível. Ela poderia vir para casa. Quer dizer, na verdade, no começo eles achavam que a gente nem ia conseguir trazer ela para casa. Quando a gente veio para casa, era sem expectativa. Era só para ela estar perto da família, receber esse amor, esse carinho, esse cuidado por algum tempo. Então, a gente sabe que essa evolução dela pela medicina não tem explicação. A gente sabe que é Deus. Porque ela não tá se mantendo. Ela tá evoluindo, se recuperando. Né? Não sabiam se ela ia voltar a falar, ela tá começando a falar de novo. Se mexendo. A paralisia que ela tinha no lado esquerdo, hoje em dia praticamente tu não nota, ela movimenta, a boca não fica mais torta, ela fecha os olhos. E, né, na verdade, ela como se fosse um bebê de novo, né? Ela não conseguia no hospital, ela não se segurava, agora ela se segura um pouquinho, segura um pouco a cabeça, mas a gente sabe que é um processo. E que nem eu disse, Deus, desde lá no começo, Deus já falou que Ele estava no controle. Só que muitas vezes a gente esperava que as coisas fossem da maneira que a gente desejava.
E a gente começou a ver que não, que as coisas estavam acontecendo, não da maneira que a gente desejava, mas elas estavam acontecendo. A gente muitas vezes não entende, né? Mas por que acontece comigo? Né? Por que tem doença? Por que tem tal coisa, né? Mas o que a gente aprendeu muito, né, nesses meses que passamos no hospital, né, toda essa luta, é confiar 100% em Deus. E isso era uma coisa que a gente tinha muito firme, né, no nosso coração, na nossa mente, confiar 100% em Deus, independente do que acontecesse, né, como a Pri falou, a gente fez a oração e entregou tudo nas mãos de Deus, né. Se fosse para ela estar com nós, então que ela pudesse estar, se não, né, a gente iria entender entre aspas, né, que a gente, né, queria que ela ficasse com nós, né, e tal, mas a gente ia entender, né, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né, Deus, ele criou o mundo, criou nós, né, e ele sabe que cada um vai passar aqui na Terra, né. Então, independente se hoje a gente estivesse com ela aqui ou não, né, a gente continuaria crendo em Deus, né, continuaria tendo fé, né, nele. E Deus, ele nos fortaleceu mais e mais a nossa fé, né, o nosso caráter, né, tudo isso a gente aprendeu muito, né, a gente amadureceu também, né, com tudo isso que a gente passou. E não quero dizer que a gente tem um exemplo para as pessoas, mas hoje a gente pode dizer para as pessoas, olha o que Deus fez por nós, né, olha o que Deus pode fazer, de repente uma pessoa doente, olha o que Deus pode fazer por você, né, nossa filha hoje está lá conosco, e Deus também pode curar você, né, então ela já é um testemunho vivo, né, de tudo que Deus fez por ela, né. E muitas vezes a gente olha para trás, tudo que aconteceu, tudo que a gente passou, né, e hoje a gente tá aqui feliz, né, tendo ela aqui conosco, né. A gente vê que foi a mão de Deus. Deus ouviu as nossas orações, as orações de vocês, de todos que oraram por nós, né. Com certeza Deus ouviu nossas orações, né. Ele sabe todas as coisas, né. Então é importante a gente confiar nele 100%. Entregar tudo nas mãos dele, que ele sabe o melhor para nós, né? E Pri, Didi, só para quem nos acompanha, né, entender um pouquinho, quando o médico, né, deu esse diagnóstico, né, que não se saberia os próximos passos, o que poderia acontecer, quando a última palavra, né, do médico, aí começou a agir de Deus. Já há quanto tempo que a Rebeca está em casa? 6 meses e meio, já vamos para 7 meses. 7 meses que a gente tá em casa com ela. Então, aí prova, né, que Deus, né, quando termina ali a parte da medicina, começa o agir de Deus, né. A gente ficou muito feliz em receber vocês aqui, né, vocês nos receberem, né, sermos acolhidos por vocês, em ver o milagre, né, através da vida da Rebeca, esse presente de Deus, né, que Deus continue cuidando de vocês, né, e que brevemente a Rebeca, né, pessoalmente possa estar dando testemunho dela, né, cremos, né, que Deus age, está agindo, e que você que está acompanhando o programa nessa noite, que Deus venha cuidar de você, né, se você precisa talvez de uma cura, né, de um milagre de Deus, lembre sempre que a última palavra, né, não vem do homem, vem de Deus, né, a última palavra não vem do inimigo, vem de Deus. Então Deus vai continuar cuidando de você, né? Você pode deixar aí nos seus comentários, nós com a maior alegria vamos estar orando por você, vamos estar apresentando a tua vida nas mãos de Deus, assim como você pode contemplar nesta noite, né, os pais com a Rebeca no seu colo ali, né, cuidando dela, assim Deus quer cuidar de você. Assim é Deus. Às vezes a gente está num deserto e acha que está sozinho, mas Deus está nos segurando no colo, cuidando de nós, assim como um pai e uma mãe cuidam de um filho. Então que vocês possam, né, agradecer aqueles que acompanharam o programa. Eu vou pedir para a Pri, para o Didi, estar orando por todos aqueles que estão acompanhando o programa, né, agradecendo pela vida deles, e talvez você pode colocar o seu pedido de oração, né, e nós vamos orar, né, juntamente com a Pri, com o Didi, para que Deus venha fazer um milagre sobre a sua vida nesta noite. Eu quero então estar agradecendo, né, a todos que estão nos assistindo. E tem muitas pessoas que querem visitar a Rebeca, né? Eles me pedem, mas quando posso visitar ela? Quando posso ver ela, né? É que o problema é que, por causa da pandemia, né, também. Ainda tem essa pandemia, né, o coronavírus. Então a gente tá cuidando ao máximo, né, a Rebequinha, né, para que ela não passe por isso, né? Então,
Mas com certeza mais pra frente a gente vai tá deixando vocês visitar ela, tá vindo ver ela, né? Tem bastante pessoas que sempre pedem dela como ela tá, né? E que um dia querem visitar ela. Mas com certeza esse dia vai chegar. Nós vamos deixar vocês visitar ela, mas é mais por causa, né, pra ela melhorar também, né? Tudo que ela passou no hospital, né? E foi muita coisa, né? Que ela passou no hospital. E também pelo corona, né? Mas logo vocês vão poder estar vendo ela, né? Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Você quer orar? Quer que eu ore? Então tá. Vamos fechar nossos olhos. Então vamos estar orando e agradecendo a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso. Queremos te agradecer, Deus, por este momento que estamos aqui, Deus. Te agradecer também por cada vida, Pai, que está assistindo, Deus, esse vídeo, essa live, Deus. E acompanhou, Deus, a história da Rebeca, Pai. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, Deus. Cada um que está nos assistindo também, Pai, eu acredito que sofreu junto conosco, Pai. Todos esses meses, Pai, com a Rebeca no hospital, Pai. Mas nós sabemos que todos também estavam orando pela vida dela, Pai. Todos entregaram também, Deus, a vida dela em Tuas mãos, aos Teus cuidados, Pai. E nós somos tão gratos a Ti, Deus, pela vida de todos e primeiramente ao Senhor. Porque o Senhor ouviu a nossa oração, o Senhor ouviu as nossas preces, Pai. E por isso que a nossa Rebeca, Pai, está aqui conosco, Pai, alegre, feliz, cada dia melhorando mais, Deus. Porque o Senhor esteve cuidando dela, o Senhor esteve protegendo a vida dela, Pai. Não só ela, mas também a minha e da Priscila, Pai. Tudo que nós passamos também, principalmente a Priscila, Pai, lá no hospital, não foi fácil, Pai. Foram meses difíceis, Pai, meses de luta, de batalha. Mas hoje estamos aqui, Pai, todos felizes, Pai, e gratos a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado pelo cuidado, pelo sustento que o Senhor teve conosco, Pai. E eu quero orar e pedir por todas essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, que se elas precisam de uma cura, Pai, todas as pessoas que estão passando por uma doença, Pai, ou seus familiares que também possam ter uma doença, que têm uma doença, Pai, que o Senhor possa estar visitando esses lares, Pai. Que o Senhor possa estar visitando essas pessoas, Deus, e também trazendo uma esperança para essas pessoas, também levando a cura para essas pessoas, Pai. Então nós entregamos a vida dessas pessoas em Tuas mãos, Deus. Te agradecemos por esta noite, por este momento, Deus, por todos que estão aqui conosco, Pai, que trouxeram esse convite para nós, Pai, de estar fazendo essa live, Deus, e contando o testemunho da Rebeca, Pai. Nós só temos a Te agradecer e que o Senhor possa continuar cuidando de cada um de nós a cada dia, Pai. Nos dando força, Deus, nos dando coragem, Pai, e que nós possamos depositar a nossa fé no Senhor e acreditar 100% em Ti, Pai. Porque é só o Senhor, Deus, para estar nos cuidando e nos protegendo, Pai. Então nós Te louvamos, entregamos tudo em Tuas mãos. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como você falava? Amém. A Rebeca adora a hora de ler a Bíblia. Ela fica quietinha, escutando, prestando atenção, né, Rebeca? Missionária, né? Missionária que Deus separou lá no ventre da mamãe, tem um propósito, né, para tudo isso. Hoje talvez ainda você não consegue vir, né, até a casa do Didi, da Pri, da Rebeca, mas, né, através das redes sociais, né, a Rebeca chegou até a sua casa, este milagre de Deus, e eu creio que em tudo Deus tem um propósito, né, para a sua vida e para a sua família. Didi, Pri, Rebeca, nós amamos vocês, né? Recebam um abraço, né, de toda a equipe, né, do programa, que Deus continue cuidando de vocês. Contem com as nossas orações, né, para tudo que precisar e algo que necessitar. Estamos aqui, né, para ser um ombro amigo, né? E sabemos que vocês sempre estão orando por nós também, né, e que esta amizade, que esse carinho cresça. Então, né, nesta noite nós queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer você que acompanhou ao programa nessa terça-feira, que você possa compartilhar, possa se inscrever no canal e que Deus continue cuidando da sua vida e da sua família. Então, receba o nosso abraço e o nosso carinho e até o próximo programa, querendo Deus.